Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. O que de fato importa de Bispoeta? O que de fato importa? Talvez amanhã não seja, e eu talvez aqui não esteja. E por isso preciso abrir a porta e convidar você a entrar para junto refletirmos sobre como somos ínfimos grãos de areia no grande mar, de estrelas no universo, e existe uma voz que grita no íntimo e agita para eu ser menos disperso e aproveitar cada momento, sendo menos egoísta, por mais que o ego resista a este pensamento. Preciso abrir os braços e acolher cada pessoa num abraço que ecoa, tão apertado com estralos. E assim deixo esta vida, vou para outro plano, sem que haja desengano, um dia na despedida. E para você que acompanhou até aqui esta recitação, que é quase um desabafo, convido você, faço 2 convites. Primeiro, que você se inscreva no canal, curta, toque no sininho para receber as novas notificações, compartilhe, isso é muito importante para que mais pessoas possam se integrar a essa nossa onda de levar a língua portuguesa para todos os recantos do Brasil, juntamente com outros professores que também fazem um excelente trabalho, acompanho alguns deles. O outro convite é para que você acompanhe esta aula até o final, porque nós teremos notícias muito importantes, relevantes a respeito da língua portuguesa, e também para que você possa, no final, fazer a sua avaliação, colocar a sua pergunta, se houver alguma pergunta, e colocar também o seu parecer a respeito dessa aula, que para mim é muito importante. É o chamado feedback, é o seu retorno do que você encontrou de interessante ou de desinteressante nas nossas aulas. Bem, antes de iniciarmos, eu gostaria de só compartilhar com vocês uma experiência que eu tive muito recente. O meu amigo Upomone Villanova fez o seguinte questionamento para mim. Professor, eu preciso redigir um texto e estou na dúvida. Eu devo colocar... vou fazer um exemplo aqui da Elide, tá? A Elide agora vai ser uma nova membra do grupo Teias de Teatro. Ele me perguntou, professor, eu devo colocar, ela será uma nova membra ou ela será um novo membro? Imediatamente aquilo me fez refletir, porque eu nunca precisei utilizar essa expressão. E a necessidade só chega da pesquisa, da busca, quando nós precisamos utilizar o tema. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Quando chega a necessidade, aí nós vamos fazer a busca. E foi o que eu fiz. Procurei no Aurélio, neste Aurélio aqui, que vocês estão vendo, encontrei só substantivo masculino, membro. Falei, bom, Aurélio é uma das fontes que eu busco. Busquei no ABC da Língua Culta, não fez nenhuma menção a isso. Fui no Michaelis Online. No Michaelis Online já tive uma surpresa. Minto. Antes disso, eu fui no Volpe, que eu gosto muito de consultar o Volpe. O Volpe só dá a forma da palavra e a classe a que ela pertence. Ele não dá a definição. Bem, fui no Volpe. Lá no Volpe já tive uma surpresa. Quando eu coloquei member, antes de colocar o A final, só coloquei member, já vi que apareceu antes membra. Eu falei, opa, vou consultar o membro e já aproveito e consulto também membra. Está lá, consignado no Volpe, membra, substantivo feminino para o feminino, e membro, substantivo masculino. E aproveitei e consultei também o Michaelis para não ter dúvida nenhuma. Bem, cheguei à seguinte conclusão. Se eu precisar um dia, não precisei ainda, mas se eu precisar escrever a Elide é a nova membra do grupo de teatro Teias de Aranha. Não tenho mais dúvida, vou escrever... Teias de Aranha não, professor. Teias de Teatro. Perdão. Teias de Teatro. Tem razão, Elide. Obrigado, Elide. Teias de Teatro. A Elide é a nova membra do grupo Teias de Teatro. Não terei dúvida e utilizarei sem problema
membra, e não vou errar, Elidio, eu prometo, eu vou colocar teias de teatro, tudo bem? Bem, era o que eu tinha a compartilhar com vocês. Agora, vocês podem, é tudo uma questão de... Escolha! Muito bem, se quiserem utilizar membro, sem problema nenhum. Eu, particularmente, vou usar membra, porque é uma expressão já consagrada nos dicionários. Toda expressão vai entrar no dicionário quando ela é consagrada pelo uso. Quando as pessoas começam a usar, ela acaba, o dicionário fala, bom, agora vamos ter que colocar essa expressão aqui, porque todo mundo está utilizando, vamos usar. É assim que funciona. E é assim que funcionou com o membra. Tudo bem? Bem, vamos em frente. Vamos ao verbo na sua 46ª parte. Emprego do verbo. Emprego de tempos e modos. 1. Indicativo. É o modo que normalmente aparece nas orações independentes e nas dependentes, que encerram um fato real ou tido como tal. Presente. Para bem entender os diversos empregos, porque se desdobra o presente no sistema de oposições em que se insere, temos de considerar a lição de Cosério, que é um gramático importante, é uma pessoa importante dentro dos estudos, que propõe o seguinte esquema. Temos aqui presente, passado, não futuro, futuro. O não futuro, utilizando o nosso verbo como paradigma cantar, canto. Agora eu canto. Futuro. Amanhã eu cantarei. Passado. Ontem eu cantava. Ontem eu cantei. Ontem eu cantara. E aqui temos um futuro, que é cantaria, que é uma espécie de condicional, conforme nós já vimos em outros módulos. Aqui nós temos o presente, aqui nós temos o passado. Muito bem, então esse quadro sinótico proposto pelo Cosério dá uma ideia aproximada de como nós vamos empregar esses verbos. Mas nós vamos observar que existe uma flutuação muito grande no emprego desses verbos. Vocês vão ver. Ainda teríamos de, no interior do passado, admitir outra vez a oposição presente-passado, isto é, uma oposição entre um presente do passado, cantava, cantei, e um passado do passado, que é o cantara. Tudo bem? Isto significa que o presente, a rigor, se caracteriza pelo traço negativo ou neutral em relação ao pretérito, que é o passado, e ao futuro, que são termos positivos, isto é, aplicados ao ocorrido, o que lhe permite ao presente empregar-se em determinados contextos, em lugar do passado e do futuro, não ocorrendo a neutralização, tais substituições ficam impedidas. Vamos tomar um pouco d'água. E quem quiser me acompanhar nas outras redes sociais, é muito simples. É só colocar Bispoeta, tudo junto Bispoeta, e com facilidade vocês me encontrarão nas outras redes sociais que eu participo. Prosseguindo, vamos só retomar aqui. Tais substituições ficam impedidas nos seguintes casos, 2 pontos. Em agora estarei muito cansado. Se entendermos agora mesmo, neste momento, nesse exato momento, e não em seguida, depois do momento que falo, quando a construção será perfeitamente possível, não se empregará o futuro pelo presente. O presente denota uma declaração, no caso A, que se verifica ou que se prolonga até o momento em que se fala. Ocorre-me uma reflexão imoral, que é, ao mesmo tempo, uma correção de estilo. Esse trecho é de Machado de Assis. Letra B. Que acontece habitualmente. A Terra gira em torno do Sol. É uma declaração de um fato que acontece habitualmente. A Terra girando ao redor do Sol. Letra C.
que representam uma verdade universal. Vamos ver qual é a verdade universal do Marquês de Maricá. O interesse adota e defende opiniões que a consciência reprova. Elide, essa é boa para o Facebook, hein? Vamos de novo? O interesse adota e defende opiniões que a consciência reprova. Marquês de Maricá. É o presente eterno também aqui, que representa uma verdade universal, também chamado de presente eterno. Ou seja, é um dogma. É uma verdade que nós chamamos de uma verdade pétrea, vamos chamar assim. Bom, emprega-se o presente a, pelo pretérito, em narrações animadas e seguidas, presente histórico, como para dar a fatos passados o sabor de novidade das coisas atuais. Um exemplo aqui. Pela manhã, aliás, um exemplo grande de Humberto de Castelo Branco. Como ninguém, pela manhã, bates-lhe a porta, chamando-o imprevisto. Como ninguém. Chamando. Onde você viu Não isso? é, professor? Cadê? Chamando Vamos de como novo. ninguém. Pela manhã, bates-lhe a porta, chamando-o. Como ninguém responde, procuras entrar. Um peso imprevisto detém o esforço do teu braço. Insistes, entras e recuas, os olhos escancarados, o rosto transfigurado pela dor e pelo assombro, o coração parado no peito. Que clima de suspense criado aqui pelo Humberto Castelo Branco, hein? Letra B. Pelo futuro do indicativo, para indicar com ênfase uma decisão. Amanhã eu vou à cidade. Notem que aqui, se nós formos pensar bem, esse vou, eu vou, tu vais, ele vai. Está no presente do indicativo, certo? Mas aqui ele está sendo usado como se fosse futuro, sem problema nenhum. E nós podemos observar que é assim mesmo que nós falamos no nosso dia a dia. Amanhã eu vou à cidade, amanhã eu vou trabalhar. Poderia ser amanhã eu irei à cidade? Poderia. Mas aqui a ênfase que foi dada foi a essa ideia de que amanhã vou à cidade. Como se fosse uma ideia firme de que amanhã vou à cidade. Tudo bem? Bem, estamos encerrando mais esse módulo de língua portuguesa. Vocês podem observar que aquela parte de conjugação verbal pode ser até que nós retomemos ainda. Mas agora nós estamos entrando numa parte que é muito interessante, que é justamente do emprego dos modos e dos tempos verbais. Tudo bem? Desejo que vocês sejam muito felizes e fiquem com Deus.